Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o GWM Haval H9 na versão única Exclusive. Nesse vídeo aqui nós vamos testar todos os recursos de ADAS, de assistências à condução desse carro. E já adianto que são vários, ele é lotado desses recursos, como a maioria dos chineses são, não é verdade? A gente vai conferir ACC, frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa, tudo isso para a gente descobrir se o GWM Haval H9 consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Vocês sabem muito bem, né, que antes de pegar a estrada eu mostro para vocês as configurações do sistema ADAS. Aqui em condução a gente tem algumas configurações, mas não exatamente do ADAS. Mas a gente vem aqui em assistência de direção. E aí você tem que ligar o motor. Eita, que legal, hein? Pra quê, né? A chave já estava ligada, mas tá bom. Aí você encontra o freio de emergência automático. Pode até pedir informação aqui para ele, te explicar mais ou menos como funciona. Você pode ligar ou desligar, e a sensibilidade do alerta de colisão frontal você pode deixar baixa, normal ou alta. A gente vai usar no normal mesmo. E o assistente de curva inteligente, ó, em relação ao ACC, vou explicar isso para vocês também, mas você pode ativar ou desativar por aqui. Em assistência lateral traseira tem bastante coisa. O sensor de ponto cego, vou clicar aqui nas informações caso vocês queiram ler, tá? Mas eu não vou ficar lendo. Ó. O alerta aqui de abertura de porta, vamos explicar tudo isso. Alerta de colisão traseira, tem o alerta de tráfego cruzado traseiro, tem ainda a frenagem automática para o alerta de tráfego cruzado traseiro. Assistente de faixa, que é a correção no volante, você pode acionar por aqui. Pode deixar a permanência ou o alerta, você escolhe entre um dos dois. Se você quiser, por exemplo, deixar só o alerta sem que ele corrija no volante. E o tipo de alerta você pode deixar só a vibração, sonoro ou os dois juntos. A sensibilidade do alerta a gente vai mexer durante o vídeo, tá? Você pode deixar baixa, normal ou alta. Tem o assistente de emergência, que seria em relação ao carro de ponto cego, tá? Vou explicar isso também. E aqui o desvio inteligente, que é o Smart Dodge, também vou explicar isso para vocês. Reconhecimento de placas de trânsito, você tem mais configurações. Encontra aqui a opção de ligar ou desligar esse recurso. Tem o limite do controle de velocidade, onde ele vai oferecer no ACC para você colocar aquela velocidade que ele enxergou. E aqui você pode colocar também um alarme, se você quiser. Aí o ajuste do alarme é o seguinte: você definiu, por exemplo, o alarme aqui para 2 km por hora acima. Então, se ele está detectando os 80, ele só vai te alertar a partir de 82. Você pode colocar a menos também, isso é bem legal. E eu quase me esqueci, mas aqui na aba de estacionamento você seleciona algumas configurações em relação à câmera, as câmeras na verdade, que são 360 graus, mas tem aqui o freio de emergência em baixa velocidade. Isso aqui é muito interessante também. Vistas essas configurações, vamos lá para a estrada testar na prática o Haval H9. Vamos falar de frenagem automática de emergência. Ela funciona, não sei em qual velocidade, porque o manual não disse isso pra gente. O manual só diz que ele detecta pedestres, ciclistas e alvos parados. Então um carro parado, um pedestre parado ou coisa nesse sentido. E ele também especifica que ele não mantém o carro parado depois de parar completamente. Ou seja, fez uma frenagem, parou completamente o carro, em seguida ele vai liberar os freios. Então fique atento a isso. Como que funciona a frenagem automática de emergência? Quem acompanha o canal já sabe, porque eu expliquei umas 290 vezes já, mas vou repetir, não tem problema. Primeiro, ela vai emitir um alerta para você, indicando que você está num possível risco de colisão. Você está muito próximo do carro da frente. Inclusive, esse carro tem um alerta de distância segura. Então, se eu estou andando muito perto do carro da frente, isso em velocidades mais altas, tá? Mas você está andando muito perto, por exemplo, na estrada, ele vai pedir para você manter uma distância segura. Ele vai falar que está muito próximo. E aí, se você acelerar com tudo em relação ao carro da frente, vamos supor que você se distraiu, desmaiou, não viu? Ele vai emitir um alerta. Se você não fizer nada, ele vai atuar nos freios. E ele vai sempre extinguir a colisão? Não. Às vezes você vai bater o carro, mas numa velocidade muito mais baixa. Então vamos supor que você estava a 100, mas ele conseguiu reduzir para 60. Olha que diferença, é realmente muito bom. É muito menos preocupante, você reduz os riscos da colisão diminuindo a velocidade. E para a gente mostrar aqui a frenagem, eu não sei se eu vou conseguir, até porque envolve uma questão de segurança, mas o alerta é um pouco mais fácil.
Então eu vou acelerar mais forte em relação ao Uno aqui na frente. Vamos ver se ele vai avisar, ó. Vocês viram, né? Ele fez um pu, 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 pu. Bem discreto, mas fez. Se eu não me engano, quando você está num risco mais iminente de colisão, ele emite um alerta mais alto. Ó. Agora, ele ligou até o pisca-alerta para alertar o pessoal lá de trás, que eu fiz uma frenagem um pouquinho mais brusca. Agora, eu achei esse alerta muito comedido, assim. Não notei aparecer no painel. Se apareceu, ele é bem pequeno, então nem vi. Não aparece nada ali no para-brisa, também o alerta sonoro em si é bem discreto. Então esse ponto eu achei que poderia ser melhor. Você que assiste esse vídeo até aqui, eu peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e já comenta a sua opinião sobre o Haval H9. É um carro que eu particularmente gosto bastante. Sobre o Adas eu vou concluir depois dizendo o que eu achei. Então eu quero saber o que você acha. Já deixa o comentário aqui. E lógico, né? Se quiser pode fazer um comentário pago, que ajuda muito o nosso canal. Você apoia ainda mais o nosso trabalho e seu comentário ainda fica em destaque para todo mundo ver. Vamos falar para vocês sobre sistema de permanência em faixa. Eu já destaco que esse carro tem também a centralização de faixa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a permanência, que é aquela que corrige a centralização, vai manter ele realmente no meio da faixa, como o próprio nome diz, centralizado. Essa aqui só vai corrigir quando ele estiver saindo. Essa permanência funciona entre 60 e 150 km por hora. Eu mostrei para vocês que você pode inclusive selecionar somente um deles, só o alerta ou somente a correção. Eu deixei só na correção porque o alerta é bem chato. Mas o alerta ele tem 3 sensibilidades, então você pode deixar ele mais sensível ou menos. Eu também cito que a permanência em faixa tem integração com sensor de ponto cego, que é outro recurso que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas basicamente tá saindo da faixa com o carro no seu ponto cego, ele vai atuar no volante mesmo você dando seta, porque ele entende que você não enxergou o carro, que é um risco de colisão. E eu também ressalto que, segundo o manual, a permanência corrige mais ativamente no volante quando o lado externo da faixa, ou seja, o de fora, é o acostamento. Então aqui, por exemplo, ele vai corrigir um pouquinho mais suave. Se for o acostamento, porque ele vai entender que provavelmente tem perigo de bater no guarda-reio, alguma coisa, ele vai corrigir um pouco mais brusco no volante para, de novo, evitar uma saída de faixa. Aqui para a esquerda, ó, vocês podem ver que ele já corrigiu no volante, corrigiu muito bem. Não chegou a comer faixa, inclusive. Vamos cair para cá, quando você dá seta, lógico que ele desativa, a não ser que tenha um carro no seu ponto cego. Induzindo ele aqui para a direita, ó, corrigiu muito bem. Um tiquinho agressivo, mas bem pouco. Ele não jogou muito para a esquerda, ele só foi um pouco rápido, então tá tudo certo, ó. De novo, tá vendo? Ele é rápido, mas ele não chega a jogar muito pro outro lado, tá? Ele consegue voltar a tempo, né? Ó, mais uma vez aqui para a direita. Ó, o carro tá saindo bem sozinho, ó. Agora ele começou a dar um alerta sonoro, porque a gente tá saindo várias vezes aqui da faixa, né? Então é lógico que ele vai acabar alertando, porque ele entende como se a gente tivesse distraído. Mais uma vez corrigiu muito bem, vocês perceberam, né? Às vezes você tá dirigindo o carro e você percebe que o volante fica um pouco duro, porque você tá andando perto da faixa e ele já quer corrigir. Mas não é sempre, eu não achei ele muito intrusivo. Ele tá naquela medida ok. Não é dos mais permissivos possíveis. Acho até que poderia ter uma sensibilidade para essa questão da força no volante, né? Mas ele ainda é bom. Vou jogar aqui pro lado esquerdo para vocês verem. Opa, agora não detectou. É importante que vocês fiquem sempre atentos, porque esses sistemas são baseados numa câmera que fica atrás aqui do para-brisas. Então, em dias com muito sol, muita chuva, muita neblina, algo nesse sentido, você atrapalha, ofusca a visão da câmera e os sistemas não funcionam tão bem ou nem sequer funcionam. Agora, pode ver que ele já funcionou melhor, né? E ele tem ali no painel, de forma fixa no centro, a visualização das faixas. Então é muito legal que ele te mostra as faixas, inclusive andando, ele faz a animação das faixas passando, né, você passando por elas. E também mostra a detecção dos carros. Então tem um carro aqui na frente, tem 2 ali na esquerda, tem um caminhão na direita, vai aparecer outro carro aqui na esquerda agora, ó. Olha lá, apareceu. E aí as faixas também, elas ficam, ó, verdinhas, porque ele está atuando para cá.
e se tiver saindo muito, ele vai ficar vermelho, ó, tá muito perto, tá vendo? Eu estava testando com alerta no normal, eu coloquei no alto agora para ver se a gente percebe alguma coisa. Parece que ele corrigiu antes mesmo, tá? Então você tem essa sensibilidade. Mais uma vez aqui para a esquerda, ó, já corrigiu realmente antes de chegar próximo ali da faixa, ó. Agora ele não corrigiu, provavelmente porque eu tirei a mão do volante, tá? Ó, vamos ver aqui de novo para a esquerda. Ó, já corrigiu novamente. Vamos fazer um último teste. Tem que ficar saindo do Android Auto toda hora, isso é bem chato. Mas vamos colocar agora no alerta baixo. Ó, vamos lá aqui para a esquerda. Quase comeu faixa, não sei se vocês conseguiram perceber. Inclusive o vidro desse carro é meio reto, então vocês estão um pouco tortos, viu? Me perdoem por isso. Ó, aqui para a direita. Sensibilidade baixa, eu realmente não percebi muita diferença não, ó. Aqui para a esquerda. Agora ele já não detectou. E é normal, a gente está bem próximo do carro da frente também, e isso às vezes atrapalha, porque o carro tampa um pouco da visão da câmera, a câmera fica centralizada, né? Dando uma distância a mais, vamos ver aqui para a esquerda, ó, agora ele já atuou, tá vendo? Mas realmente ele deixou comer bastante as faixas, ou seja, a sensibilidade muda de fato na prática. Vamos falar agora de sensor de ponto cego. O manual diz que ele funciona acima de 12 km por hora, mas sinceramente na prática ele alerta até quando você está parado. Isso eu achei bem legal, viu? Tem carro que não mostra, só numa velocidade um pouco mais alta, então esse aqui abrange um pouco mais as situações. Uma coisa que eu não sou muito fã, ele troca o som da seta por um alerta quando há um carro no seu ponto cego. Ele aparece, quando tem um carro no seu ponto cego, um símbolo em laranja ali nos retrovisores. Se você der seta, ele vai piscar esse alerta justamente para te alertar ainda mais que existe um carro no seu ponto cego. Aqui no Haval H9, ele substitui o som da seta por um alerta. Então, ó, estão vendo? Ó, agora ele está com a seta. Quando detecta um carro no ponto cego, ele fica assim, pam, 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 pam. E em São Paulo, ele está o tempo todo fazendo isso, porque existe muita moto, muito carro e etc. Então eu acho um pouco incômodo e eu não encontrei a opção de desativar esse alerta, só se você desativar o sensor de ponto cego por completo. E como eu disse, ele tem assistência na direção, que é aquela assistência de emergência em velocidades mais altas, né, pela centralização de faixa, ali, pela correção de faixa. Chegou a maior parte, o momento mais longo desse vídeo. Vou unir dois recursos do sistema ADAS que são os principais, que é o ACC, o piloto automático adaptativo, e também a centralização de faixa. É justamente aqui onde o carro dirige praticamente sozinho. Começando pelo ACC, que eu vou programar aqui, vou colocar em 50 km por hora. Na verdade, para a gente adiantar as coisas, eu vou clicar 2 vezes aqui no Cruise e ele já vai ligar também a centralização de faixa. Já vou falar sobre os dois. Ambos funcionam entre 0 e 150 km por hora, mas a velocidade mínima que você consegue definir é 30 por hora. Por que funciona a partir de 0? Porque ele para completamente, né? Ele tem a função Stop and Go. Lembrando que para qualquer um dos dois sistemas, até porque a centralização só funciona junto com o ACC, não dá para ativar separadamente, tá? Clicou 2 vezes, ele vai ligar os dois. Eles só funcionam com o modo 4x2 de tração, 4x4 alto ou reduzido não vai funcionar. Vocês estão vendo ele fazendo a calibração aqui do volante, né? As mudanças de direção e também toda a questão de frenagem. E ó, ele tá dando umas freadas aqui que eu sinceramente não entendo por quê. A distância está bem alta em relação ao carro, a gente está até segurando um pouco o trânsito. Vou até conferir se a distância está mais longe ou mais perto. Está na mais próxima possível do carro da frente. Outras coisas interessantes. O ACC tem a função de curva inteligente, onde ele reduz sozinho a velocidade quando a curva é um pouco mais forte. Eu aumentei agora para 60 por hora, tá? Então, por exemplo, se a gente está aqui a 80 por hora, 90, 100, e ele entender que essa curva é um pouco forte, ele vai sozinho reduzir a velocidade. Eu acho que ele está fazendo isso justamente agora, porque a gente programou em 60 e ele está aqui em 40 por hora mais ou menos, vamos ver. Eu acho que foi justamente isso, vocês estão vendo que depois da curva ele começou a acelerar? Todo carro com piloto automático adaptativo, ou praticamente todos eles, você pode fazer uma aceleração adicional. Então vamos supor que ele está segurando muito o carro aqui, eu preciso fazer uma ultrapassagem ou algo nesse sentido. Eu posso pisar no pedal do acelerador que o ACC vai entrar em stand-by.
ele vai ficar em espera até você soltar o pé do acelerador. Só que se você acelerar continuamente por mais de 15 minutos, aí ele vai acabar desligando o ACC, para você até não esquecer que ele está ligado, digamos assim. Olha, por ser a distância mais próxima em relação ao carro da frente, eu achei que ele está muito longe. Vocês estão vendo que tem uma distância muito grande em relação ao carro? Parece, ele faz bastante barulho de frenagem, tá? E quando ele aciona automaticamente o freio, você escuta um... E é bem comum isso, não é muito silencioso nessa parte não. Eu tô com a impressão de que quando eu não coloco as mãos no volante, ele começa a perder velocidade. Não sei se é a impressão porque ele está realmente ficando longe do carro na frente ou algo assim, mas vamos testando para descobrir. Vocês estão vendo essa variação de velocidade? O que eu estou achando muito legal? Nós temos uma faixa de moto aqui do lado esquerdo e vocês podem notar que ele não está invadindo a faixa de moto. Isso é raro, tá? Eu vou abaixar aqui para 50 por hora porque a gente sabe que tem vários radares aqui na Avenida dos Bandeirantes. Engraçado, eu baixei para 50 e ele acelerou. Não entendi. Mas tá bom, né? Ó, ele faz bastante barulho de frenagem, viu? Acho que vocês não vão conseguir ouvir por causa do microfone, mas enfim. Colocando as mãos no volante aqui só para ele detectar, você não pode deixar ele totalmente sozinho. E deixa ele fazer essa parada aqui, eu já continuo o que eu estava falando. Epa! Agora tivemos um probleminha, vocês perceberam? Ó, agora ele acabou desativando. Por quê? E ele desligou o motor através do sistema Start-Stop, tá? Eu ia elogiar essa questão da faixa de moto e ele fez o que eu não gostaria que fizesse. Quando a gente tem faixa de moto, a maioria desses sistemas de centralização não conseguem lidar muito bem. Esse aqui até que durou bastante sem ter nenhum problema. Essas faixas não são convencionais, elas são diferentes dessas normais que a gente tem aqui. Então muitas vezes ele identifica a faixa de fora, a lá da esquerda, como o nosso limite. Então essa primeira faixa de moto ele vai acabar comendo. Ele enxerga como se a nossa faixa fosse mais larga, maior. Então vocês viram, ó, por enquanto ele está mantendo muito bem, mas no momento que a gente foi parar ali, ele já se embananou um pouco e acabou jogando ali para dentro da faixa de moto, como se fosse o nosso limite. Sinceramente, até agora está indo muito bem, tá? A centralização em relação à faixa de moto, porque a maioria dos carros funciona bem ruim quanto a isso, ele sai toda hora. Esse aqui até o momento só saiu uma vez. Outra coisa, ACC com Stop and Go, vocês viram que ele fez uma parada, eu achei até um pouquinho agressiva, mas nada extremamente exagerado, tá? Não fiquei chacoalhando dentro do carro, vocês não viram minha cabeça vindo aqui na frente, nem nada disso. Acho que poderia sim ser um tiquinho mais suave, pelo menos nessa frenagem em específico, acho que sim. Mas tá tudo bem ainda, por enquanto, tá? Se o carro da frente sair em até 3 segundos, o Haval vai retomar automaticamente a velocidade também. Se ele sair depois de 3 segundos, você vai ter que fazer o que eu fiz, dar um toquinho no acelerador ou reativar aqui a ACC. Vocês viram mais uma parada, essa aqui foi realmente bastante tranquila e suave. Passou mais de 3 segundos, então para sair, ó, ele até avisa que o carro da frente saiu, né? Ó, o veículo à sua frente se afastou. E aí eu dou um toquinho aqui no acelerador. Ó, aqui ele já vai comer a faixa de moto de novo, tá vendo? Então eu vou corrigir aqui, ó. Quando eu faço uma atuação muito forte no volante, eu vou muito contra o que ele diz, ele desativa o sistema. É normal por questão de segurança. Agora ele já ativou novamente, tá vendo? Mas ó, agora ele tá comendo a faixa de moto, então eu vou ter que jogar ele pra cá. A minha recomendação é... Opa, fiz uma frenagem um pouco mais brusca que não era necessária, hein? Mas a minha recomendação é que você não use, ou pelo menos evite usar, e também fique sempre muito atento quando você está usando a centralização com faixa de moto, porque ele está funcionando bem e a qualquer momento ele pode jogar um pouco mais brusco para a esquerda, e você sabe que em São Paulo, se você fechar um motoqueiro, você é jurado de morte, né? Então não faça isso, não recomendo. Eu, por enquanto, deixei só o ACC até a gente conseguir sair dessa faixa aqui, senão vocês vão ver que ele vai sempre ficar invadindo a faixa de moto. Eu não gostei de um detalhe, você não consegue definir de 1 em 1 km por hora. É sempre de, no mínimo, 5 em 5. A frenagem aqui do ACC, essa aqui foi bastante suave, com exceção daqueles barulhos que incomodam um pouco, como eu disse, que ele faz um... como se fosse o ABS funcionando ou algo assim. E ó, mais uma parada aqui também. Ele deu uns tranquinhos assim, foi um pouquinho menos suave do que eu gostaria,
mas ele ainda é bom, tá? Pelo menos até o momento ele não fez nenhuma frenagem extremamente brusca. Está mais trânsito, mas eu caí aqui para a faixa da direita para a gente ver melhor a centralização funcionando aqui na cidade. Depois a gente mostra na estrada também. E falando um pouco sobre a centralização em si, enquanto o ACC vai funcionando, a frenagem por enquanto suave, embora ele dê uns tranquinhos assim, ó, tá vendo? Às vezes ele dá uma pisadinha um pouco mais forte no freio e solta. Não é nada realmente muito incômodo. Agora vocês viram a retomada automática. O carro saiu em até 3 segundos. Então eu não pisei no acelerador, tá? Eu tô com o pé próximo aqui, só caso eu precise intervir. Ele é, assim, suave, mas poderia ser um pouquinho mais, sabe? Ele poderia ser um pouco mais contínuo, no sentido de ir freando devagar ao invés de dar uns toquinhos e soltar. E eu já vou falando algumas coisas para vocês sobre a centralização. É as mesmas regras do ACC basicamente, então como eu disse, mesma velocidade, o mesmo mínimo de velocidade que você pode definir também, mas tem uma questão diferente. Entre 60 e 140 km por hora, ele vai se afastar automaticamente de veículos grandes. Então quando você pega caminhões assim ou ônibus, ele vai automaticamente ficar um pouco mais pro lado da esquerda aqui da faixa ou pro lado direito, caso o veículo grande esteja na esquerda, né? Vamos vendo aqui a retomada de velocidade e a manutenção de faixa também. Eu achei que essa moça ia subir em mim aqui com esse Volvo. Até o momento mantendo bem aqui na faixa, está um pouco devagar, como eu disse, acho que ele poderia até ficar um pouco mais próximo em relação ao carro da frente, considerando que é a distância mais próxima. Ele apareceu até ali no painel, a centralização de faixa foi interrompida, por um motivo muito claro e totalmente compreensível. Epa! Rapaz, agora vocês viram o que aconteceu, né? Ele freou em relação à moto. A moto ainda estava dentro da faixa, então até faz sentido. Mas a gente, o ser humano, ele consegue entender que a moto já estava saindo e que dava tempo tranquilamente de continuar na nossa velocidade. Nem sempre ele entende essas coisas, então ele fez uma frenagem ali que não era necessária. Se tivesse um carro muito colado na minha traseira, por exemplo, seria um pouco perigoso de acontecer um acidente. Mas é por isso que você sempre está no comando, você que tem que ser o responsável pela segurança do carro e pela direção segura de modo geral, né? Ele perdeu a centralização de faixa naquele momento por um motivo muito simples. A faixa sumiu. Quando você passa num cruzamento, você não tem mais faixa. Mas vocês podem até voltar um pouquinho o vídeo se vocês quiserem, para perceber que ele perdeu, apareceu o aviso no painel e logo em seguida as faixas apareceram novamente e ele mesmo sozinho já voltou a detectar e já voltou a atuar. Então eu gostei, tá? Ele funciona bem, ó. Sobre o Argo, vocês estão vendo, né? Ele fez uma primeira frenagem, aí eu acho que ele entendeu que ainda estava muito próximo e fez uma segunda. Só aquela primeira eu acho que já estava bom, depois só manter a velocidade já seria o suficiente. O sistema não é tão inteligente quanto a mente humana, com algumas exceções, né? Tem gente que consegue ser menos inteligente. Não é o mais adequado para usar na cidade e até a GWM fala nisso no seu manual. O adequado é você usar na estrada e a gente vai mostrar daqui a pouquinho também como que ele funciona lá. Aqui na cidade, funciona até bem, considerando que o trânsito hoje está um pouco caótico, né? Anda e para, pessoa fechando a gente, moto e tudo mais. Eu acho que ele funcionou legal, eu gostei da centralização de faixa. Quando o trânsito está mais tranquilo, ele funciona realmente muito bem, melhor do que a maioria dos rivais, dos concorrentes. Então sim, eu gostei. Mas em trânsito mais intenso assim, fiquem atentos porque não é tão bom, né? Principalmente o ACC, que é um pouco mais forte. A centralização ele ainda funciona bem de modo geral. E seria legal se ele tivesse sensibilidades. Ele não tem, tá? É desse jeito e acabou. Você não consegue deixar ele mais suave ou mais esportivo. Mas ó, olha a centralização. Ele fez uma curva aqui muito bem, ó. Olha só, eu já estava esquecendo de falar isso do ACC, mas se ele parar completamente o carro e você mantiver o carro parado por 3 minutos, ele vai ligar automaticamente o freio de estacionamento eletrônico. Ele vai entender que você praticamente estacionou, né? Aí depois, se você quiser, você desativa e retoma a sua viagem, senão ele vai continuar ativado. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você não obedece o pedido de mãos no volante. Ó, já começou a pedir, já tá dando até um alerta sonoro. O sonoro acho que ele poderia demorar um pouquinho mais, né? Não vou obedecer, mas tô com as mãos próximas aqui, ó. Até agora tá mantendo normal, ó. Ó, já começou um alerta vermelho e mais rápido. Manobra de desvio de segurança, ele apareceu, já ligou o alerta agora.
O que ele vai fazer? Começou a frear o carro. Vocês viram? Eu já testei de madrugada com o trânsito livre e ele para completamente o carro. Ele vai mantendo na faixa com o alerta ligado e para de fato o carro. Isso é muito legal, porque se você dormiu, se você desmaiou, passou mal, alguma coisa, ele te mantém em segurança. Lógico, não é o ideal você parar no meio da pista, mas é melhor do que você estar com o carro desgovernado, dirigindo ali sem saber o que está acontecendo, né? Vamos falar agora da centralização aqui na estrada. Eu vou selecionar aqui 115 km por hora, lembrando que só funciona junto com a CC, então ele está já mantendo aqui a velocidade. E vamos ver nessas curvinhas como que ele vai atuar. Já adianto que não são curvas assim muito fechadas, tá? Muito difíceis de fazer. Estamos a mais ou menos 100 por hora e ele está fazendo a centralização agora. Até o momento está fazendo legal, né? Essa centralização da GWM eu acho que é uma das melhores que eu já vi, sinceramente. Eu acho que funciona realmente muito bem. Só o ACC nesse carro que eu não gostei muito. E pelo que eu estava lendo do manual, parece que esse carro não tem radar frontal. Parece que é só a câmera, tá? Assim como o Tank 300 que a gente já testou, que tem o ACC com o Stop and Go e tudo mais, mas é baseado somente pela câmera. Agora, talvez seja por isso, né, que ele é um pouco mais agressivo, né? Pode ser. A manobra de desvio de segurança que eu mostrei para vocês. Vocês viram que ele jogou bem mais para a esquerda para se afastar ali do ônibus? Legal, né? Agora a frenagem em relação ao C3 ali eu achei que foi desnecessária. Ele freou um pouco mais forte do que precisava. O ACC está programado em 115, tá? Lembrando, ó. Ele está fazendo aqui a curva. Está fazendo bem. Vou só encostar aqui a mão para ele entender que eu estou no comando. Mas olha, ele faz muito bem. E pelo que eu já testei desse carro, até algumas curvas um pouquinho mais fechadas ele consegue fazer. Então, de fato, o sistema da GWM é bastante bom. Temos mais uma curvinha aqui na frente. Só que essas frenagens do ACC tá na distância mais próxima em relação ao carro da frente. E olha como ele está longe, ele está freando sem necessidade. O ACC eu vou considerar como um ponto bem mediano, tá? Mas a centralização é um ponto positivo sim desse carro. Raramente ela perde detecção. Vai mantendo muito bem. Ah lá, pra que frear tanto, meu Deus? Pra quê? Mas ó, mantém no meio da faixa do mesmo jeito, mesmo que o ACC não seja muito suave. Estão vendo, né? O que eu cito funciona muito bem a centralização de faixa. E ele tinha colocado ali para mim até aquela assistência de emergência, porque tinha carro no ponto cego. Vamos para mais um recurso. Vou falar agora do alerta de colisão traseira. É um sistema muito simples, muita gente já conhece porque estão fazendo uma brincadeira sem noção de tentar ativar esses recursos. Basicamente quando se aproxima um carro muito rápido atrás de você, um veículo, pode ser uma moto, um caminhão, seja lá o que for, ele vai piscar o alerta aqui do Ravo para alertar o pessoal lá de trás que ele está num possível risco de colisão. Faz muita diferença? Eu acho que não. Se a pessoa já está rápida, eu não sei se vai ajudar muita coisa, mas pode ser que diminua um pouco o tempo de reação da pessoa, então é bem-vindo. Isso você pode desativar, pelo menos, se você não quiser que ninguém fique brincando com isso. E não tentem ativar essas questões dos carros chineses, tá, pessoal? Não é legal fazer isso. Tem gente que já bateu tentando fazer isso, então pelo amor de Deus, para. Mas não tem nenhum mistério a mais, é só acionar o alerta mesmo quando alguém se aproxima muito rápido. Vamos falar de reconhecimento de placas de trânsito. Se houver duas velocidades na placa, como a gente tem aqui na marginal, vou mostrar para vocês, o manual diz que ele mostra no painel a velocidade mais alta. Vamos ver se é isso realmente que ele faz. E ele também oferece a nova velocidade para o ACC, quando a placa é de 30 km por hora para cima. Menos de 30 ele não vai oferecer. Vamos ver aqui, ó, ele tem a placa de 70 e de 60. Por enquanto ele está mostrando 90 no painel. Vamos passar aqui pela placa agora. Trocou para 70, então realmente ele mostrou um número mais alto. Agora a gente tem uma placa única aqui de 60 km por hora. Vamos ver se ele vai atualizar. Atualizou também, até agora funcionando muito bem, hein? Tem muito carro que nesse mesmo trecho aqui ele acaba não detectando bem. Agora temos uma placa de 90 e outra de 60. Vamos ver se ele vai detectar bem ou não, hein? Por enquanto está mostrando 60, porque a gente não passou pela placa. Já atualizou para 90. Então pelo menos nessas trocas aqui na marginal ele funcionou muito bem. Em todas elas não deixou de mostrar a velocidade correta. E lembrando que você pode, como eu já mostrei, colocar um alerta quando você passar da velocidade da placa que ele reconheceu ou com aquela diferencinha que eu te mostrei.
Agora eu quero falar do Tank Turn, que é o assistente de manobra em curva fechada. Achei que eles mudariam o nome aqui no Haval, porque esse não é um tank, mas aparentemente é o mesmo nome. Ele só funciona com o piloto automático off-road acionado e o volante todo virado, tá, pessoal? Agora, o bloqueio do diferencial traseiro precisa estar destravado para ele funcionar. Lembrando que acima de 10 km por hora ele vai entrar em modo de espera, ou seja, stand-by, e acima de 30 por hora ele desativa automaticamente. Vamos fazer o teste aqui então. Ó, vou colocar aqui o piloto automático off-road. Ó, ele pede para a gente colocar na reduzida primeira. Ó, alterando o modo, mantém ali, já foi para reduzida. Agora a gente liga o piloto automático off-road. Olha lá, ajuste de velocidade já está correto para a função que eu quero. Eu vou então jogar o volante todo para a esquerda. E agora eu vou ligar aqui, ó, cadê a função turn? A gente simplesmente solta o carro. Vamos ver o que acontece, ó. Ó, acho que vocês não vão sentir, mas ele está segurando bem os freios na traseira, porque ele vai derrapando o carro para conseguir fazer uma... Ó, perceberam? Ele aumenta bastante o giro do motor, é uma pena que hoje eu não consigo mostrar lá do lado de fora, mas realmente ele reduz bastante o seu espaço para manobrar. Eu vou repetir o teste, mas agora sem o Tank Turn, para vocês verem como eu uso muito mais espaço. Olha só, estamos basicamente na mesma posição de antes, tá? Vou virar todo o volante aqui para a esquerda e agora, ó, eu vou fazer a curva aqui normalmente. Vocês querem ver uma coisa, ó? Pronto. Já não consegui. Vocês estão vendo que aqui eu já não passo, ó. Eu teria que dar ré. E a gente passou aqui na esquerda, perto ali, mas passamos. Ou seja, realmente faz bastante... Deixa eu desligar isso. Faz bastante diferença aqui o Tank Turn. Falo agora do HDC, que é o assistente de descida. O manual diz que ele funciona até 60 km por hora. Acima disso ele vai desligar e você vai precisar ativar novamente. E ele diz que permite também mudar a velocidade de acordo ali com os pedais. Então já acionei ele aqui pelo botão esquerdo do carro. Vou inclinar ele aqui. Vamos ver. Ó, vamos testar? Eu vou soltar completamente o freio, hein? Ele tá no auto hold, esqueci. Soltei. Ó, já tô sentindo o carro frear e ele começou a piscar ali no painel. Estão vendo, né? Ele tá freando sozinho. Vamos tentar pisar um pouco no freio para ver se a gente consegue controlar essa velocidade. Bom, mantém em 9. Vamos acelerar um pouquinho para ver. Agora acho que ele está mantendo em 12, 13. Pelo visto, o mínimo é em torno de 8, 9 por hora. Vamos frear mais um pouco. É 8, 9, tá vendo? É uma descida bastante íngreme aqui, de terra e com bastante buraco, tá? E o legal do HDC, o que é? Ele consegue frear somente uma das rodas. Enquanto, quando você pisa no freio, ele aciona todas ao mesmo tempo. E às vezes o carro começa a escorregar, porque você está freando todas as rodas, você vira passageiro aqui dentro, né? Com ele pensando somente uma das rodas, ele consegue fazer uma frenagem um pouco mais eficiente. Então parece besteira, mas dependendo da situação pode te ajudar bastante. Agora é o seguinte, vamos testar se o HDC funciona de ré. A gente sabe, né, que tem muitos modelos que sim, ele funciona também em marcha ré. O manual não diz nada pra gente. Vou engatar a ré, vou ligar aqui o HDC, já apareceu ali no painel, vou soltar completamente o pedal do freio. Toda a frenagem que ele fizer aqui vai ser automática, tá? Vamos lá? Soltei, hein? Ele demora, aliás, demora não, ele é rápido, né? Ele fica a 7, 8, 9 por hora. Então de ré você tem uma sensação um pouco estranha, parece que você não vai controlar o carro. Mas vocês viram que ele funciona, ele também atua nesse sentido. Vamos falar agora do piloto automático off-road. Para isso a gente precisa colocar em 4x4 reduzida, tá? E ele vai funcionar entre 4 e 12 km por hora. Vocês podem ver que está o 4L ali no painel. A gente joga aqui então na marcha D e vou acionar aqui, ó, piloto automático off-road. Ele vai entrar em standby, ou seja, modo de espera, acima de 20 km por hora e vai desligar acima de 36. Como que eu faço para regular a velocidade? Tá vendo?
ajuste de controle de velocidade. É aqui pelo botão como se fosse do ACC. Vamos deixar na velocidade mais baixa, tá? E aliás, vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos deixar o carro sair, olha só. Ele está indo agora completamente sozinho, vocês estão vendo? E tem uma subida bem íngreme aqui na frente. Vou até aumentar um pouco a velocidade, ó. Agora eu vou abaixar um pouquinho de novo. E ele já abre até as câmeras aqui com a visão dianteira e as duas laterais. Isso é muito legal. E ó, ele está subindo sozinho. Meu pé ali está fora dos pedais, estão vendo? Indo completamente sozinho, ó. Isso é muito legal, né? Isso pode te ajudar a manter uma certa constância para você passar em trechos alagados, por exemplo, ou de lama, alguma coisa nesse sentido. E ele realmente vai bem. Eu vou até aumentar um pouco aqui a velocidade para a gente subir mais rápido. A questão é que só funciona na reduzida, né? E aí vocês veem que o Haval vira praticamente um tratorzinho, né? Lá, olha que legal. Aqui, lógico, não está enlameado, mas é uma subida de terra, né? Então, às vezes, o carro distraciona e tal. Lógico, em 4x4 ele não vai fazer isso, mas, enfim, né? Vocês viram que funciona muito bem. Eu freiei o carro e aí ele já foi para a velocidade ali mais baixa. Parei o carro, agora eu vou desligar o piloto automático off-road. Mas muito legal essas funções inteligentes aqui do Haval H9. Falo agora para vocês sobre a frenagem automática em manobras. Coloquei aqui nas câmeras 360 graus para ilustrar para vocês. E porque ele até aparece aqui em cima quando ele está ativo, né? Aqui eu estou com o câmbio em P, tô com o cinto desafivelado, então ele não vai ativar. O manual não diz nada muito específico pra gente, mas dá a entender que ele funciona tanto para frente quanto para trás. Então tem uma parede, alguma coisa assim, algo que você não viu, você está se aproximando muito rápido, ele vai fazer a frenagem de forma automática por você. Agora eu falo também para vocês sobre o alerta de abertura de porta, que funciona de uma forma bastante simples. Através do sensor de ponto cego, ele detecta se está vindo um pedestre, um carro, inclusive bicicletas aqui atrás. Ele vai acender o símbolo aqui no sensor de ponto cego e se você abrir a porta enquanto tem a detecção, ele vai piscar e também dar um alerta sonoro. Vamos ver se aparece um carro para a gente mostrar. Lembrando que isso funciona até 3 minutos depois de você desligar a ignição, então você não precisa estar com o carro ligado como eu estou agora. Ó, pessoal, mostrar para vocês agora, tá passando uma pessoa, ó. Vocês perceberam, né? Assim que eu abri a porta, ele piscou o alerta e também deu um aviso sonoro aqui pra gente. Foi meio em cima da hora aqui, mas consegui mostrar pra vocês. Pessoal, eu preciso falar para vocês sobre o farol automático e por que eu não estou à noite, por que eu estou dentro do carro e com a câmera virada para mim. Porque eu não tive muito tempo de andar à noite com esse carro em trechos onde o farol automático ligaria. Quando tem carro na frente, quando está em trecho urbano, coisas assim, o farol automático não liga. E eu não tive praticamente nenhum momento andando por uma estrada de terra à noite ou algo assim com pouca iluminação para que ele ligasse. Então dessa vez eu não consegui testar, mas analisei alguns vídeos sobre esse recurso aqui no YouTube e posso dizer que ele realmente é bem difícil de ligar. Tanto que no teste lá do Jorge Augusto, do Comprecar TV, que é um amigo meu inclusive, ele só conseguiu fazer funcionar na estrada, que estava acima já de 100 por hora. Em baixa velocidade, ali a 40 mais ou menos, ele não quis acionar. Então me perdoem por não ter conseguido mostrar dessa vez o farol automático para vocês, mas realmente é aquela função que vocês conhecem. Ativo sozinho, apareceu um carro, ele desativa automaticamente. Embora a GWM diga que esses faróis são matriciais, ele não faz recorte do carro à frente, nem nada disso, tá? Então os faróis não são bem matriciais não, eles só são full LED com o farol automático e tem também o ajuste automático de altura, só isso. Não faz recorte algum. E para o segmento e preço do carro tá tudo bem, tá? Embora, claro, seria muito legal se ele tivesse os faróis Matrix também. Agora falo sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro, ó. Da mesma forma, estão vendo, ó? Saindo de ré ali, passou um carro na esquerda, ele piscou ali também e ele já dá o alerta sonoro. Inclusive ele tem a frenagem automática se precisar, mas o manual não fala uma velocidade específica para ele funcionar. E tem mais uma função que eu quero falar para vocês. Essa aqui é muito difícil de mostrar na prática. Mas você tem aqui um nome horrível. Escolheram o nome DST para isso. Pelo amor de Deus, GWM, coloca outro nome para esse recurso. Mas é o torque dinâmico de direção. Aqui você pode pedir informação para ele, mas o manual diz para a gente o seguinte:
Quando a roda esquerda ou a direita, elas têm muita diferença de aderência e você acelera o freio durante uma emergência, então vamos supor, você está num piso escorregadio, na terra, na lama e tudo mais, e você precisa acelerar muito forte ou frear muito forte. O carro tende a derrapar. E aí o Haval H9 vai ajustar automaticamente o ângulo do volante de acordo com a diferença das rodas, justamente para corrigir a direção do veículo. Isso é muito interessante. Pena que é também muito difícil de mostrar isso na prática. Mas vamos lá, o que eu achei sobre o sistema ADAS aqui do Haval H9. Eu gostei bastante com uma única exceção, que é o ACC, o piloto automático adaptativo. Por ser baseado só na câmera, provavelmente, ele não é muito suave. Ele fica muito distante em relação ao carro da frente, acelera um pouquinho rápido, mas principalmente as frenagens são bastante bruscas. Em grande parte das vezes, não sempre, mas em grande parte, como vocês viram, e como eu posso garantir também testando o carro por uma semana. De restante, ele é muito completo. Eu só senti falta, não nem senti falta, mas eu só notei a ausência do Park Assist, que é o estacionamento automático, assim como o Auto Reverse, que a gente tem lá no Tank 300 e também em alguns outros Haval, como o H6. Sensor de fadiga também não tem, mas esse eu nem me importo muito, para ser sincero, não acho que faça muita diferença. De restante, tem tudo. Mas enfim, a centralização funciona muito bem, uma das melhores que a gente já testou aqui no canal. Os GWM sempre vão bem nisso, principalmente nesse segmento que é um pouco mais raiz, isso é muito legal de ter. Então, de fato, o ADAS é um ponto positivo desse carro, com a única exceção do ACC, que poderia ser melhor.